seguidores da RDK. Roque, Aline, a outra eu não sei o nome mais, esqueci. A Mari, acabei de perguntar para ela se tem presidente, aí tu me respondeu? Não, a gente não tem, assim, tanta hierarquia, né? Mas a gente tem pessoas que nós determinamos de conselho, né? Então, é eu e mais 3 colegas que fizemos as maiores decisões, organizamos muitas coisas, mas muitas coisas são decididas no grupo mesmo, juntamente com todo mundo. Alguma participação de algum campeonato, o que vamos fazer com tal coisa, mas em algumas decisões maiores, daí é eu e mais 3 amigas. 1910, o que deu em vocês aí para criar esse grupo? Em 2010... 1910 é bom, né? É, o que eu disse. Eu te dei 100 anos, mas tu não falou. Tu tem que falar. 1910, assim. No ano de 2010 foi quando a gente iniciou o nosso time, através de uma decisão realmente de minha parte, no sentido de ter um time que eu pudesse contar, que tivesse amizade, porque eu já tinha muitas outras experiências em time. Chegava no dia do jogo, a gente, fulana não veio. Por a gente também ter o uniforme realmente feminino, que até muitos anos atrás ali a gente dependia de emprestar. Para participar em tal lugar, a gente saía pedindo. Então, muitos eram masculinos, né, grandes. Então, eu tinha decidido de ter um time e que a gente teria pessoas realmente comprometidas, que não teremos inveja, porque às vezes no ramo feminino também é complicado. Então a fulana vai no vestiário, fala mal de uma, sai dali e tá falando com a outra, daí tinha as divisões de grupinho. E eu não queria mais isso pra mim, eu queria realmente jogar futebol para ser feliz, não para sair de casa para me incomodar. Tu jogava em outras equipes? Joguei em outras equipes aqui. E aí foi que eu tinha minha comadre, que é a Tuca, e eu disse, Tuca, vamos montar um time? E ela disse, vamos. Então, daí a gente começou aquela ali não falta, essa dali vem em todos os horários, ela é comprometida, a gente foi lá convidando, fomos montando, e aí hoje a gente está aí com esse grupo aí que mais do que a metade está conosco desde o ano de 2010. Essa camisa de que ano? Essa aqui foi feita no passado. É? Ano passado. Tu não jogou com essa, então? Esse campeonato jogaram com outras aí? A gente costuma ter nosso uniforme, realmente, de 2 em 2 anos a gente tenta trocar, né? Até por causa do desgaste dele e tal, né? Então, mas esse ano ele vai ter que aguentar. Mas no ano que vem a gente faz um novo. Como é que foi a experiência dos primeiros jogos, dos primeiros campeonatos que vocês participaram? Ou de torneios, não sei como é. Isso, então assim, quando a gente criou esse time, a gente, como eu disse, a gente tinha valores e nós Vocês criaram o time e já tinham um nome? Daí, quando a gente criou o time, a gente tinha um outro nome, né? Então, agora a gente vai começar a criar nossa identidade. Daí foi uma história. Como é que a gente chegou em Malagueta? Qual é o primeiro nome? Lembra? A gente usava nome de empresas, assim, né? Sim, não tinha, assim, o cara era um patrocínio, daí ia para aquele Certel, nome. Ou o nome de uma comunidade, né? Então a gente pensou, como a gente já tinha um pouco de pessoas que tinham um pouquinho de rivalidade com nós, ou que não gostavam da gente, então a gente pensou, então vamos pensar alguma coisa forte, né? Uma coisa que incomoda, que arde, né? A Aline existia? A Aline existia já, sim. Mas não, até tanto no início não era tanto, né? Que a gente tinha contato com elas. Porque a gente criou esse time pra, assim, sair de casa e ser feliz, uma coisa leve. Nada assim de competição. Vamos entrar, vamos jogar, a gente queria jogar. E depois sair do jogo e poder sentar ali na arquibancada e todo mundo se olhar, todo mundo dar risada, a gente sair comer um lanche e foi criando aquele vínculo. Mas assim, tu queria uma coisa bem apimentada. Isso, daí então a gente foi, então uma coisa forte, que incomoda, uma coisa assim que a gente é um time
guerreiro, sabe? Então a gente é difícil desistir. Então, tá, vamos pimenta malagueta, né? Então, não, mas pimenta malagueta daí não dá, daí então ficou malaguetas. Então, que vem um pouco com esse significado da pimenta, né? Mas era por uma questão assim de uma coisa marcante, uma coisa de pegada de forte. Tu lembra os primeiros jogos de vocês, como é que era? Ah, lembro. A gente jogava, porque aqui na região a gente não tinha muitos campeonatos e para fora a gente não tinha muita estrutura para ir, né? Então a gente tinha uma empresa que dava um dinheiro, a gente ia lá, pagava a inscrição. Até então a gente não tinha uma estrutura também tão organizada como a gente tem hoje, né? O Rock não estava com vocês ainda, né? Não, o Rock veio há pouco tempo. Então, assim, a gente podemos dizer que um pouquinho antes da gente parar, que a gente parou em 2019, por aí, 2019, 18, 19, a gente deu uma pausa. A gente iniciou ali em 2015, ali uma estrutura assim maior, daí, né, de pagamento de mensalidade, de buscar um pouco mais de estrutura, de treino. Aí foi que a gente saiu em busca de apoiadores, né, para pagar os horários, para comprar bola, para comprar, porque a gente queria ser um pouco mais, né, Vocês treinam onde? Hoje a gente treina ali no Parque do Imigrante. A gente tem 2 horas por semana de treino e então ali que surgiu um pouco assim da gente, digamos, subir um pouco mais, né, de um futebol só de brincadeira para uma coisa mais competitiva. Tem alguém que participa com vocês que vai para participar, não está muito preocupado em jogar campeonatos? Não, porque daí também não está dentro da característica, né, da nossa proposta de time. Ninguém é obrigada, né? Não tá com problema particular, começou a trabalhar de noite, não tem problema algum. Conversa com a gente, vai, trabalha, quando tu voltar, tu chama a gente, se tem vaga, tu retorna pro time. Tem gente que saiu e continua colaborando, continua no nosso grupo, então a gente não tem assim, em nenhum momento uma índole assim, não serve mais. Hoje foi mal, é descartável. Não, a gente não tem, bem ao contrário. Nos momentos que a gente tem de dificuldade, que uma precisa realmente da outra, a gente tem que estar cada vez mais unidas, né? Então, muitas meninas que saíram na nossa equipe, saíram porque não quiseram mais, ou que foram trabalhar, foram embora da cidade e tal e tal. Teve bem poucas que a gente teve que realmente tirar por questão de não ser comprometido, muito pouco. Aline, é mais difícil ser jogadora que jogador como o Rock? Não, é mais difícil ficar lá de fora. Lá de fora. Treinador. Ser jogadora é fácil. É mais tranquilo. Não tem mais dificuldades, então. Não. Esse troféu que nós temos aqui, beleza? Não tem nem uma semana ainda, né? Além deste, tu tem alguns, ou talvez que a Aline participou, até contra, a Aline era Da Eletrodiesel. Eletrodiesel. E muito, aliás, não existe mais isso aí. Ele existe. Esse time existe, é? Tá. Participou muito tempo lá, né? Foram uns 4 anos. E vocês tiveram algum... Vocês jogaram uma contra a outra ou não? Sim, a gente praticamente quase toda final a gente era nós e Eletro, né? Então, assim, a Eletro, ela tinha um diferencial, né? Então, a gente acabava quase sempre perdendo as finais, né? Lutava, aí chegava na final e realmente nós não conseguia. Então, dentro desses 13 anos de história, a gente realmente perdeu bastante, aprendemos com os erros, né? Se fortalecemos em muitas situações, mas em nenhum momento a gente pensou em desistir ou nos lamentar ou se vitimizar, e sim, vamos buscar mais, que um dia vai dar. E teve um dia que a gente realmente conseguimos ganhar, né, deles, e ali a gente percebeu o quanto a gente é capaz, né? Isso é bacana. No caso de vocês, assim, além disso, eu estava pensando antes, isso aqui é hoje, né? Tem algum que realmente te marca? Aliás, vale para o Rock também a pergunta,
só tá me escutando, só tá nos escutando, né, meu querido? Tem algum título que marcou vocês? Vocês já juntas, vocês três? Ou só a Mari, que está desde 2010 nessa... Tá, vou falar da minha trajetória. Sim, tem títulos que marcaram, mas eu tenho um troféu que não é título, mas foi os Jogos do Sesc em Torres, onde a gente conquistou o 3º lugar no ano de 2015. Então, na época, tinha muito times. Hoje, até teve a etapa esse ano, foi o número reduzido de cidades, principalmente em Lajeado, Cedeu, Encantado, sempre tinha também, as prefeituras ajudavam o Sesc em parceria. Não teve nada aqui próximo de nós que a gente pudesse ter a etapa classificatória para ir para lá. Então, no ano de 2015, a gente conseguiu o 3º lugar. Digamos que entre 30 times, a gente ficou em 3º melhor do estado. Então, aquilo ali foi um marco muito grande na nossa história, uma medalha linda, que realmente é do Sesc, um troféu realmente muito bonito, e que isso marcou muito a nossa vitória. E claro, jogos assim que o lance era decidido, né, um gol, faltando 30 segundos, tu buscar ali, sabe, muitas viradas. Como eu disse, a gente nunca foi um time de desistir, então a gente sempre quase saía atrás e ia, né, persistia até que a gente, muitos jogos a gente ganhou de virada. Então, essas emoções, né, Bacana. dentro da Antes que termine o nosso tempo, caiu a lista dos apoiadores. Achou atrás de ti, tá embaixo de ti. Mas Aline, tu tá há quanto tempo? Vai fazer, acho que vai fechar, acho que 2 anos. 2 anos. Mas a gente já se conhece. Já tá vibrando Já se conhece já há mais há tempo, mais né? tempo. Que o único título que elas ganharam contra mim, como treinadora, foi o Campeonato de Cruzeiro, contra a Eletro Diesel. E não foi de pouco, foi de 4-0. E nisso, eu tinha 3 jogadoras que jogavam na Eletro, hoje elas jogam nas Malaguetas. Olha que bacana. É. Isso é bacana, né? É. Essa interação é bacana. Hoje elas saíram do Eletro para jogar nas Malaguetas. Ó, que se alguém te convidar para treinar um outro feminino aí. Hoje? É? Não, Hoje não. hoje não estou em casa. Hoje tô em casa. Sobre a pergunta que tu me falou antes. Qual é a pergunta? Desculpe. Dos títulos. Certo. O primeiro sempre é mais marcante, né? Que nem meu primeiro título jogando foi campeão da Série B do Regional, no tempo que tinha a Série B, que foi o meu primeiro título. Certo. Não tem como a gente esquecer, né? E o primeiro como agora auxiliar técnico, treinador da... Agora é o primeiro de muitos. Que a gente ganhou de aberto em Teutônia, mas eu não estava dentro do time, tanto que eu tive que ficar fora da quadra um dia, que fazendo parte do time mesmo, esse é o primeiro. Que bacana. Parabéns para vocês aí. E quem é que está apoiando aí? Pagando muito para ti. Não diz os valores. Não. Desde o ano passado, então daí quando a gente então deu uma pausa, retornamos e nesse retorno a gente se deparamos assim realmente o quanto as coisas tinham mudado, né? Inscrições que a gente pagava 100, 150, no feminino hoje o mínimo é R$300, Nossa. 350, 400, por exemplo, o campeonato de imigrante é 500 a inscrição. Então a gente começou a fazer um cálculo, meu Deus, mas a gente jogar 6 campeonatos, R$3.000, nós vamos tirar da onde, né? Então vamos voltar, vamos explicar para os nossos apoiadores e vamos tentar buscar. E como eu disse, a gente tem realmente um time que não tem só a pegada dentro da quadra. O extra-quadra também tem que ser de todo mundo, né? Então a gente fez uma relação de quanto a gente precisava para nos manter durante o ano, entre aluguéis, bolas, né? Despesas que um time tem. E aí a gente, então, esse ano a gente conseguiu um marco assim muito positivo, né, de 22 empresas que aceitaram, né, nos ajudar. 30 segundos, joga elas aí. Vamos lá então. Construtora Schmitz, a Nilgo, a Padaria Império do Sabor, Iga Construtora, Joalheria Lens, Espaço Luciane Zene, Shawarma do Sapinho, CMW Energia Solar, MR Oficina Multimarca, a Diniz Laser, Renata Borba,
Bige Preto, Cira Automóveis, Agropet São Cristóvão, Rasmo Metalúrgica, Smart Cell, Mari Miller Eventos, Esporte Sul Eventos Esportivos, Portal da Higiene, Mecânica Kaufmann, BBC Barbearia e a MM Lanches. Que legal. Muita gratidão por todos eles. Pessoal, foi um prazer. E mais o nosso amigo aqui que está nos bastidores. Ele não gosta muito de falar, tá certo? Ele é o criador, né? Eu agradeço vocês e Imigrante, né? Amanhã estreamos às 8h20 em Se Imigrante. tiver taça, Rock, traz elas aí de Com volta. certeza. Combinado. Um Combinado. abraço, pessoal. Abraço. Até a próxima. Obrigada. Valeu.